Quando a gente fala sobre a relação entre endometriose e infertilidade, o que quem está fazendo prova precisa saber em relação a essas duas condições clínicas, né? Infertilidade e endometriose, de que jeito que isso é cobrado nas provas? Lembrar sempre que a paciente, eles vão dar um quadro álgico associado. Então, uma paciente jovem, lembrando de novo, né, uma paciente jovem com dor cíclica ou que tenha uma dispareunia, uma disquesia, até hematoquesia que a paciente pode apresentar, né, por conta da infiltração da endometriose, associado à infertilidade. Então, ou eles cobram uma paciente que está investigando infertilidade e que tem dor, então, né, a gente lembra disso, ou eles vão cobrar também se a paciente que tem endometriose, ela automaticamente está associada a ser uma paciente infértil. E não, apesar da gente saber que sim, tem muitas pacientes com endometriose que são inférteis, mas o inverso não é verdadeiro, né? Então, nem todo mundo vai ser infértil porque tem endometriose. É muito comum, sim, nesse público ter, mas quando a prova ela quer que o aluno pense que a paciente que está investigando infertilidade tem endometriose, eles vão colocar dor ou algum achado na ecografia, que são aqueles que a gente já comentou, né, dos ovários, ou um nódulo, ou até nesse exame físico, o útero mais fixo, nodulação em topografia de útero sacro. Então, eles vão cobrar a infertilidade associada a isso. Perfeito. Esse é o ponto que eles colocam bem nas questões, né? O USP Ribeirão teve uma questão recente que foi exatamente assim. Eles dão todo um enunciado longo, né? Dizendo que o casal está já investigando endometriose, investigando infertilidade, né? Há bastante tempo, e que o espermograma está normal, a esterossalpingografia também está normal, eles colocam exames hormonais ali também, está sempre ok, e aí tem um dado no meio do enunciado ali dizendo que ela refere menstruações dolorosas, que ela refere, cada vez que fica menstruada, ela refere bastante dor. E às vezes é só essa informação, né? Misturado com o resultado dos exames ali da investigação da infertilidade. Então, eles estão te direcionando. O conceito matador da questão é exatamente a dor que ela refere, né? Então, não são os exames, e sim um dado de anamnese. Exatamente, e até em relação que a gente falou de exame de imagem, né? O exame de imagem normal não vai excluir, então eles vão dar um dado que tenha sugestão, que é a dor. Então, infertilidade, dor, pensar em endometriose, né? E não que os exames de imagem tenham que ser alterados por conta disso. E em relação ao tratamento nesses casos aí, quando a gente tem uma paciente que está investigando infertilidade, né? E essa paciente refere aí uma clínica muito sugestiva de endometriose. Quando ela quer engravidar, é momento da gente indicar a cirurgia? Geralmente eles vão cobrar ou endometrioma, o tamanho do endometrioma, então endometrioma acima de 3 centímetros, né, a gente pode optar por cirurgia, mas teve até uma questão, eu não vou me recordar de qual prova que foi, mas que eles cobraram a FIV, nesse caso, antes da cirurgia, e daí entra a avaliação de reserva ovariana nesses casos, né, então a cirurgia sim melhora os dados de fertilidade pós, então é uma indicação de se realizar a cirurgia, sim. Ótimo, e em relação à FIV, é uma técnica que pode ser indicada, então, para quem tem endometriose, né? A fertilização in vitro acaba sendo, isso aí, dependendo da reserva, né? Se você pega uma paciente que já tem uma reserva baixa, né? A gente não vai insistir, né, em querer fazer cirurgia, esperar ela engravidar espontaneamente, porque ela já está com um ovário que já está começando a claudicar, né? Então, por isso que se recomenda aí fazer a FIV nesses casos. Exatamente, a FIV ela tem ótimos resultados em paciente com endometriose, então tá muito bem indicada, né?
Ótimo, excelente. Acho que assim, ó, foi muito bom. A gente conseguiu trazer aí várias dicas, puxar várias questões de prova também, porque às vezes, aquilo que eu sempre falo, né, Paty, na vida, às vezes a gente faz diferente da prova, né, porque muitas vezes na vida a gente tem outros elementos, né, a gente individualiza paciente por paciente, tem elementos do sistema, né? Se a paciente vai ter condições de fazer o exame ou não. Então, entra vários elementos que na prova não. Na prova é aquela coisa retilínea, né? A gente tem que seguir exatamente as diretrizes, os protocolos. Não tem muito esses outros elementos. Então, a gente focou nessas 5 dicas bem direto ao ponto aí de quem realmente vai fazer prova. Muito bom. Exatamente, e endometriose é uma doença que na prática a gente vê uma demora muito importante no diagnóstico, né? No Brasil é de 5 a 7 anos que se demora a fazer o diagnóstico, então se a gente consegue levar isso para os alunos que estão chegando no mercado de trabalho também e que, poxa, uma paciente que tem dor, vou pensar em endometriose, então isso também é uma coisa muito bacana, né? Então acho que é um tema bem quente, assim, eu sou suspeita. Não, é um tema quentíssimo para aparecer em questões, e a gente sabe que, além de estar se discutindo muito sobre isso, a gente teve no Brasil recentemente artista, né, que trouxe isso em voga, né, que olha, eu mesmo sendo uma artista, né, fiquei vários anos aí, né, até ser diagnosticada, então eu acho que isso abriu os olhos aí, não só da população, mas também da comunidade médica, né, pra gente lembrar, né, da existência dessa patologia e lembrar que ela ainda é bastante subdiagnosticada e tudo em medicina são ondas, né, então se tá se falando sobre isso, probabilidade de aparecer na prova é 200%. Com certeza, com certeza. Então, entra vários elementos que na prova não. Na prova é aquela coisa retilínea, né? A gente tem que seguir exatamente as diretrizes, os protocolos. Não tem...